Aleluia. Irmãos, no dia 9, no próximo domingo, é o nosso batismo. Aleluia. Oh, aleluia. Será uma grande festa. Será um dia memorável para nós, como igreja, não só para aqueles que vão descer as águas. Depois, você que está, pronto para o dia 9, esperando esse dia, nós vamos estar com o pessoal ali na frente, fazendo o formulário com o seu nome. Nós precisamos de montar essa lista, organizar. Estamos na última semana. Vai ser um dia poderoso e memorável. No dia 9, então, nós não teremos o culto aqui, que é no próximo domingo. O nosso culto vai ser lá em Salinas, na SAPS, amém? Mesmo horário, 19h30, nós estamos preparando o espaço lá. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso para nos receber os irmãos, né? Vai ser uma festa. Então, convide pessoas para estar lá. Também esse dia é um dia profético, né? Tanto para nós como igreja, quanto para aqueles que vão descer as águas. Então convide o máximo de pessoas possível. Lugar não vai ser problema, eu acredito. Se a gente dá um jeito, a gente vai colocando, né, irmãos? Vai entrando, vai colocando, uns ficam em pé, uns sentados, depois troca, né? Vamos fazer um rodízio. Tô brincando. Mas eu creio que o lugar não vai ser um problema, vai ser uma grande festa, ok? E o Senhor decidiu salvar esse lugar, essa cidade. O Senhor decidiu, escolheu pessoas e você está incluído nisso, ok? Então, dia 9, não teremos o nosso culto aqui, será lá na SAPS, em Salinas. E você que ainda não passou, na verdade nós não passamos, não fizemos lista ainda, né? Você deve passar ali para preencher o formulário já com o seu nome, porque nós temos a camiseta também, precisamos pegar o seu tamanho para fazer o pedido. O pedido já foi feito, mas para nós deixarmos separados já tudo. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá em Lucas 15. Quero compartilhar com você hoje sobre uma história muito conhecida. Nós falamos nas últimas 2 semanas, né, sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, e hoje nós vamos falar sobre o filho perdido. Mas o foco dessa parábola não é nem o filho, o foco, ela é o pai. Lucas 15, versículo 11. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos desses dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, as sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltavam a aproximar-se de casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite, eu oro a Ti, dá-nos, ó Senhor, espírito de revelação, dá-nos, Senhor, clareza. Senhor, nos leva mais profundo no Teu amor, Senhor. Nos revela o quão amado nós somos, nos revela o quão favorecido nós somos, nos revela, Senhor, essa maravilhosa graça que está sobre nós. Nós não merecemos, nós não queríamos, não foi nós que procuremos o Senhor, mas o Senhor que nos atraiu, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos resgatou, e o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu manifestar da Tua bondade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor, nesta noite, marca cada coração que está aqui, marca cada um dos meus irmãos que está aqui, que eles saiam daqui, Senhor, convencidos, convictos pelo Teu Espírito, que eles são amados do Senhor, que eles foram escolhidos do Senhor, que o Senhor não mediu esforços para alcançá-los, o Senhor não mediu esforços para tê-los como filho. Nesta noite, Senhor, revela-nos tamanha graça que está sobre nós. Assim nós oramos, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Essa parábola ela é a nossa história. É a nossa história, porque nós éramos esse filho mais novo, nós somos esse filho mais novo, ele aponta para nós, para mim e para você. Essa é a nossa condição. Em algum momento da nossa vida nós vivíamos, ou talvez até hoje, algum momento você viva assim, com base no mérito. E se você procurar na história, e você, dentro do seu conhecimento, eu acredito que você saiba que não é nem uma questão de deselegante, mas não é tão comum um filho pedir herança para o pai. Não é, isso deve de acontecer. Por quê? Porque a herança está ligada com a morte, né? O pai morre, a herança vai para o filho. Mas aqui a história diz que o filho, ele pede para o pai herança. Então, para o filho, o que ele está dizendo? Pai, está morto para mim. Eu não te considero, eu vou viver independente de ti, vou viver como se tu não existisse. Só que por que ele pede? Ele era filho, sim ou não? Sim, ele pede porque ele crê que ele merece. Existe pais que entregam a herança antes da morte, mas é o pai que entrega, não é o filho que pede. Então isso fala do quê? De um coração do pai que é de entregar. Só que esse filho pede para o pai. E eu não sei você, mas procura ou tente se colocar na posição desse pai. Como que você se sentiria se o seu filho pedisse herança para você? Eu me sentiria meio tranquilo, porque eu não tenho muita coisa para entregar para ele. Mas eu tenho que pensar como o pai dessa parábola. Imagina, você é riquíssimo. E aqui demonstra, a história toda mostra que essa família era uma família bem conceituada. Era uma família de altas posses, fazendas e animais e um tanto de coisa, Ou seja, tem. E aí o filho pede para o pai: me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. Então mostra isso o quê? Mostra que ele vive com base no mérito. Ele vive com base naquilo que ele merece. E essa atitude dele também é uma atitude de total independência. Concorda comigo? Eu não dependo de ti. Eu não dependo de ti, eu quero viver a minha vida. Só que o que é mais aqui impactante nessa história? É a atitude do pai. Se o filho pedisse para você, conforme a idade do seu filho, você ia fazer o quê? Guri, para. Você ia dar umas 2 chineladas da bunda e fica sentado aqui, fica quieto, nem sabe o que tu está falando. Onde é que tu está com a cabeça? Tu está maluco? Mas o pai aqui da história, que é o nosso pai celestial, o que ele faz? Ele entrega. Então não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. Pródigo quer dizer aquele que entrega tudo. Então quem entrega tudo não é o filho, quem entrega tudo é o pai.
E por que essa história ela é a nossa? Porque assim éramos nós, assim éramos eu e você, vivíamos independente de Deus, não queríamos saber de Deus, você nunca procurou Deus, você viveu independentemente da existência de Deus. Não, pastor, eu sempre soube que Deus existia sim, mas não viveu como Ele sendo seu Pai, você vivia do jeito que você queria. E o mais impactante, né? Já falei isso, mas o que vai somando os impactantes dessa história é que Deus, em nenhum momento, Ele requereu algo de você. Em nenhum momento, Deus, Ele fez alguma coisa, né? Como muitas pessoas ensinam por aí, isso é antibíblico. Deus pesou a mão sobre você, Deus fez algo de ruim para você, Deus agora, Ele colocou uma enfermidade em você. Mentira, Deus não faz isso, Deus entrega tudo. O que você quer? O que você quer? Você quer viver sem mim? Ok, viva. Viva do seu jeito, viva da sua maneira, viva independente. Assim nós vivíamos. Assim que nós vivíamos, independentemente de Deus, fazíamos e fizemos o que nós queremos. E aí a palavra aqui está dizendo que esse filho, ele pega essas posses que o pai entregou e ele vai. Ele vai. E mostra que isso realmente era um desejo dele, né? Porque a palavra diz que não muitos dias depois ele foi embora. Ele pegou e foi embora. Provavelmente não despediu, não falou nada e foi embora. Porque ele achou que essas posses ia resolver o problema da vida dele. E aí ele vai lá. A palavra diz que ele vai para uma terra distante, vai para um lugar desconhecido. E ele sai fora, né, desse ambiente de proteção, embora ele não percebia, ele vai para lá. E quando ele vai para lá, o que acontece? Ele começa a gastar todo esse dinheiro. Eu acredito que ele gastou com traquinas e todinho. E nuggets. Gastou tudo. Pegou o dinheiro e foi no mercado e caixas de traquinas. Ele gastou todo o dinheiro, gastou tudo que tinha. Quando nós, irmãos, vivemos independente de Deus, os nossos olhos espirituais estão fechados. A gente não percebe que necessita dele. A gente vive com base no que? No nosso mérito, naquilo que nós podemos fazer. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que especializar, eu que tenho que fazer. Não, o negócio é você ganhar dinheiro. O negócio é você ser alguém bem sucedido para essa terra. É você que tem que fazer. Nós vivemos assim, independente de Deus. E aí quando vem a pressão, nós vamos procurar fuga em outras coisas. Nós vamos procurar fuga na bebida, nós vamos procurar fuga nas drogas, nós vamos procurar a fuga aqui na promiscuidade, como ele foi procurar. Vamos procurar essa, né, tentar preencher algo dentro de nós em inúmeras coisas. E aí a gente vai vivendo desse jeito, e no começo tudo é festa. No começo tudo é festa, tudo é alegria, e com certeza aqui, né, muitas pessoas viviam e conviviam com ele. Por quê? Porque ele é o herdeiro, ele está com herança, então vamos encostar nele. Só que chega um momento que tudo aquilo acabou. A palavra diz que acabou tudo, todo o dinheiro que ele tinha acabou, foi terminando. E a diferença, né, que quando você usa a herança que você recebeu, porque aqueles que creem em Cristo, eles são co-herdeiros de Deus, eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, amém? Então eu e você já temos acesso à herança. Nós somos herdeiros com Cristo. Mas a diferença daquele que usa a herança que recebeu, não pelo seu mérito, mas pela bondade do Pai, como o texto diz, mas quando ele usa debaixo, ou melhor, na posição, na convicção de ser filho, como o Marcos deu aqui, o dinheiro que ele tem, ele não perde, ele multiplica. Mas aquele que vive independente de Deus, o que acontece com o dinheiro? Ele vai terminando, ele acaba. E não é negociação com Deus. Não é marketing multinível. Não é isso, não. É uma questão de fé, é uma questão de crer. É uma questão agora de sabedoria de Deus. É uma questão de revelação. É uma questão de sabedoria. É uma questão de ser espiritual. Uma questão de cumprir o propósito. Mas aquele que vive fora, agora,
desse ambiente de paternidade de Deus, de cuidado, de provisão, ele se torna vulnerável, e aquilo que ele tem só termina, só diminui, só diminui. É interessante que muitas pessoas têm essa visão, né, da vida com Deus e da igreja e de pastor, nem se fala, né, que eles vão tirar de você. Não tem como tirar de quem não tem nada. Por isso que ele entrega tudo para você. Eu sei que nós, o nosso orgulho e a nossa soberba, claro que isso não é para vocês, isso é para outras pessoas que não vieram, você fala para elas depois. Nós, o nosso orgulho e a nossa soberba, nós achamos que tem muita coisa, né? Vamos analisar agora. Nós, em algum momento, achamos que nós temos muita coisa, né? Irmão, dá uma gripezinha em você, você fica com dor de garganta, dor no corpo, já acaba, cama. Você diz, meu Deus, eu achei que eu era forte. Não é assim? Nós achamos que somos, né, super poderosos, independentes. Nós somos agora, né, fortes em nós mesmos. Não. Apareceu alguma coisa lá, bateu o seu carro, já tinha uma reservinha, já gastou toda, você já se apavora, desespera, não tem mais nada. Foi tudo. E daí as crianças ficam doentes, compra xarope, não chega, compra remédio, antibiótico, deu, terminou com tudo. Cadê o homem? Cadê a mulher? Não tem mais, perdeu tudo. E aquilo que você achava que tinha, você diz, cara, não tenha nada. Você mais extremo com você. O dia que você vai num velório, você olha para aquela pessoa naquela caixa, você diz, cara, eu não tenho nada mesmo. Aquela nossa força, aquela nossa prepotência, aquela nossa arrogância, aquela nossa independência de Deus, aquela nossa dureza de coração, aquela nossa ganância. De novo, não é para você, é para aqueles que não vieram. Entende? Aquela coisa de não, eu não aceito isso, não, mas eu não suporto esse tipo de coisa. E é como se nós fôssemos alguma coisa. Aí você olha para aquela pessoa deitada naquela caixa e você diz, um dia vai ser eu. Ah, pastor, que palavra estranha. É porque nós precisamos ver a nossa condição sem Cristo. Para você entender o valor do sacrifício de Jesus, você tem que entender a sua condição sem Jesus, antes de Jesus. Você tem que entender a sua condição sem Deus, longe de Deus, independente de Deus, como esse filho. E aí eu e você vivemos, né, com base nesses prazeres momentâneos, nessas coisas momentâneas. Pastor, mas é que eu gosto de fazer minha festinha. Pode fazer sua festinha, não tem problema, mas eu quero dizer que esse prazer vai acabar. Pastor, eu gosto de fazer meus negocinhos. Pode fazer o que você quiser, mas eu estou dizendo para você que um dia isso vai acabar. Isso termina, isso suga, isso diminui. Mas quando você agora está no ambiente da paternidade, você está na casa onde tem provisão, não é subtração, é multiplicação. Mateus 6, Jesus encerra dizendo que eu e você devemos buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A vida com Deus é de acrescentar, não é de diminuir, é acrescentar. Ele tem vida e vida em abundância para você. Jesus diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ou seja, para diminuir, para tirar. Mas eu vim, ele está dizendo para você, eu vim para que você tenha vida, vida multiplicada, abundante em todas as áreas da sua vida. Mas aí nós vivemos lá, distante de Deus. E aí nós chegamos em alguns momentos da nossa vida daí, né? Como esse filho mais novo chega. Terminou tudo. Ele disse, cara, acabou o dinheiro, cartão foi, folha de cheque terminou, não tem mais nada. Pô, tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Ainda assim, ele tenta continuar vivendo independente do pai. O que seria o mais, vamos dizer assim, coerente? Seria o quê? Acabou o dinheiro, vou voltar para casa. Mas o orgulho não deixa. A soberba não deixa. Eu imagino que ele disse, eu vou trabalhar e eu vou ganhar esse dinheiro de novo. E vou mostrar para todo mundo.
que a minha vitória tem sabor de mel. Mas ele vai, ele arruma um trabalho. Ele começa a trabalhar. Só que esse trabalho dele, ele era totalmente oposto do lugar que ele era, né? Porque a cultura dos judeus, eles não comem carne de porco, e ele foi trabalhar alimentando os porcos. Só que chega no fundo do poço. A palavra diz que a necessidade dele era tão grande, que ele olha para a comida dos porcos e ele tem vontade de comer. E aí ele cai em si. Ele disse: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Só um pouquinho, lá na casa do meu pai, tem muita provisão. Lá, os empregados do meu pai, eles comem muito melhor que eu. E eu estou aqui com vontade de comer comida dos porcos. É quando você está lá fazendo o que você fazia, como era a sua vida. E algo acontece dentro de você. O que eu estou fazendo aqui? Aquilo que antes alimentava você, aquilo que antes empolgava você, aquilo que antes fazia você se sentia alguém super poderoso, alguém, entende, relevante, alguém que, né, está vivendo tudo o que a vida pode oferecer para você. Quando você está lá no meio daquela situação, alguma coisa acontece. É como se fosse a ficha cai, alguma coisa aconteceu. Eu disse: o que é isso? Então aquilo que você era atraído por aquilo, não atrai mais. Não atrai mais. Aquela comida que antes, né, era saborosa para você, chega um momento que ela começou a perder o gosto. Ela começou a perder o gosto. Mas isso aqui não tem mais graça. Isso aqui não tem mais. Porque antes, se você se contentava, mas chega um momento, irmãos, e aqui é o sobrenatural de Deus. Chega um momento que Deus faz algo dentro de você. Não foi porque alguém implorou para você. Não, chega um momento que algo acontece dentro de você. E aquelas palavras que o Pai já tinha liberado sobre a sua vida, você começa a pensar: opa, só um pouquinho, a vida não pode ser só isso. Existe alguma coisa a mais, não pode ser só isso. Tem mais que isso, não pode ser isso. Aí você começa agora a ficar, né, sensível àquilo que antes você ignorava e perseguia. E aqui eu quero mostrar para você quão grande o amor de Deus pela sua vida. Deus, ele começa a atrair você, irmãos. Deus começa a atrair você. Ele permite as necessidades na sua vida, não para que você sofra, não para que você viva sofrendo, não. Ele permite a necessidade. Eu creio que ele gera a necessidade. Para quê? Para que você seja atraído por ele. Mas não é a necessidade que atrai você. O que atrai você é a provisão que Deus tem para você. É isso que o filho está dizendo, que eu sei que lá tem provisão. Você está na necessidade, e alguma coisa dentro de você diz: tem um lugar que tem provisão, tem um lugar que tem o que você precisa, tem um lugar onde tem isso que preenche esse vazio dentro de você, tem um lugar onde aqueles pontos, né, da nossa vida todos separados, eles fazem sentido, tem um lugar onde a sua vida faz sentido, tem um lugar onde você entende que você foi criado para um propósito, que você é amado. E aí aquilo dentro de você acontece, aí você diz: é lá que eu vou. Aí você lembra daquele amigo seu que um dia convidou você para ir numa reunião, um dia convidou você para ir num culto, um dia convidou você para ir no GC, convidou você para ir no encontro. Você lembra, é lá, eu sei que tem lá alguma coisa. Cara, mas aquele cara era tão chato, falar umas coisas tão sem sentido, mas agora parece que é isso. Parece que é isso. Você vê ali uma imagem, você vê um vídeo, um Reels, um Stories, cara, mas isso aqui, que estranho, parece que isso aqui está me chamando, alguma coisa aqui. Então você não está aqui porque você foi atraído por algo humano. Não, você está aqui porque você foi atraído pelo amor de Deus. É Ele que atraiu você. Foi Ele que chamou você. Porque você sabe que não tem outro lugar para o propósito dele se cumprir na sua vida. Não tem um outro lugar que tenha alimento para você. E aí atrai você.
E aí você começa a ser atraído por esse amor. Eu tenho para mim uma ilustração que Deus me deu há muitos anos atrás, em relação à minha história. Nós somos como um peixe, que nós já, a minha fé, a minha ilustração, isso não está na Bíblia, a minha ilustração, que Deus deu para mim. Nós nascemos sendo um peixe fisgado já por Deus. Só que o que Deus faz? Ele deixa nós solto. Ele deixa nós solto, né? Como o peixe está fisgado. E você está ali, na linha, né? Aquele anzol que tem ali, vai, e você anda, e nós vamos, e a gente anda por tudo que é lugar. E vai, e ele deixa. Mas chega um dia, irmãos. Chega um dia, e quero dizer para você, cada um tem o dia. Cada um tem o dia que ele tranca o anzol e ele diz, agora eu vou atrair para mim. E ele começa a puxar você. E ele trava o anzol e ele começa a puxar você. Em algum momento nós tentamos escapar ainda, ele solta de novo. E aí você vai de novo. Não, agora eu vou viver tudo que tem para minha vida. Agora eu vou quebrar tudo. E aí você cansa, ele trava. Agora eu vou puxar. E ele começa a atrair você. Mas de novo, a nossa independência de novo. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero andar pelos mares da vida. Só que chega um momento que ele diz, não, agora chega. Agora deu, eu te quero para mim, eu vou te atrair para mim. E ele começa a atrair você, ele começa a atrair você, ele começa a atrair você, atrair você. E você vê, e você agora não resiste mais, você te entrega, é isso mesmo que eu quero. Eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou dizer para Ele que eu não mereço mais. Eu achava que eu merecia, mas agora eu sei que eu não mereço mais, porque eu por mim mesmo não consigo viver. E aí você volta. Mas como é que eu vou voltar? Como é que eu vou ir? Como é que eu vou chegar lá? Como é que esse negócio de igreja? Como é que esse negócio meio estranho? Como é que eu vou cumprimentar? Será que eu tenho que levantar na hora dos visitantes? Será que vão chamar o meu nome? Será que vão dizer os meus pecados? Vão ficar olhando para mim? Vão olhar minha roupa? Vão olhar o meu jeito? Vão olhar aqui? Não vou. Não, mas hoje eu vou. Aí você passa na frente, não, hoje eu não vou. Não, ainda não vou. Convidado para uma reunião, mas não, hoje eu vou no GC, botei despertar, acordei. Não, mas acho que não é hoje para mim, não vou, hoje eu não vou ir. E quando Deus me convidar, não, eu vou fazer minha inscrição. Não, mas não vai dar para ir, eu não vou conseguir. Não vou poder ir. Mas algo está atraindo você, algo está atraindo você, você sabe que existe um lugar, que Ele escolheu você, que tem um propósito na sua vida. E aí esse filho, ele diz, eu vou voltar. E o que atrai ele, não é nem o amor do pai. Para o pai é o amor, mas para o filho não é o amor, para o filho é a necessidade. Então quando que você vem? Você vem porque você está com uma enfermidade. Você vem porque você está com crise no casamento, você está com crise financeira, você está com crise de ansiedade, com depressão, você está com vazio, você está com tanta de coisa. Para mim, para você é uma necessidade, mas isso tudo é o Pai nos atraindo. E aí quando você chega diante dele, ele diz, eu tenho a provisão para você. É interessante que esse filho, ele diz, né, ele tem o discurso pronto. E ele decora esse discurso, ele diz, eu vou chegar e vou dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado filho, mas eu quero ser o teu empregado. Por quê? Porque ele ainda não tinha revelação do pai pródigo, que o pai que amava ele. Não, ainda ele estava olhando para ele. Ainda ele estava com uma mentalidade de negociar, de comprar, de fazer. E essa é a mentalidade que hoje o Espírito Santo está quebrando dentro de você. De fazer por merecer. Entende? Uma mentalidade de acusação, uma mentalidade de condenação, ou uma mentalidade de merecimento. Tem muitas pessoas que eles são salvas e eles creem na obra da cruz, mas agora eles querem fazer algo para pagar sua salvação. Não, pastor, é que ele fez muito por mim, agora eu quero fazer muito por ele. Esquece, tudo o que você fizer jamais será o suficiente para pagar o que ele fez por você. Pastor, quer dizer que eu não tenho que fazer nada para ele? Você vai fazer aquilo que for para cumprir o propósito. Senão você acha que tudo que você faz é para pagar ele. Não, é graça.
graça, favor. Senão você vai ser um dizimista, por quê? Porque você foi salvo? Não. Você vai ser um ofertante, porque eu vou pagar minha salvação. Esqueça. Esse não é o coração do Pai. Ele entrega para você. A palavra diz que Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para aquele que creia, tenha vida eterna. Ele não está dizendo que Ele entregou o Filho para depois cobrar alguma coisa de volta. Não, 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 não. Ele entregou. Ele entregou, isso é graça, é favor imerecido. Nada que você faça vai comprar, vai pagar o amor de Deus sobre a sua vida. E aí o filho vai com esse discurso e o pai, não é isso. E é interessante que o texto diz que quando ele começa a dar os passos para voltar, o pai que vai ao encontro dele. Então, o filho volta, mas o pai está atraindo ele. É o pai que atrai ele de volta. E quando ele dá o primeiro passo para voltar, o pai vai ao encontro dele. Se você ler os evangelhos, você vai ver que nenhuma pessoa que chegou diante de Jesus, que chegou diante da paternidade de Deus, ela não teve a sua necessidade suprida. Jesus diz: vem até mim quem está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, como que ele faz? Ele permite o seu cansaço, para que ele entregue o descanso para você. Você se levanta em direção a ele, mas é ele que vai em direção a você. Quando Deus permite a enfermidade, e ela agora é a sua necessidade, ele atrai você para quê? Porque ele quer liberar cura sobre a sua vida. É dessa maneira que acontece. E aí agora então o filho levanta e o pai vai de encontro a ele. E a palavra diz que o pai foi correndo encontro. E a palavra correr ali no original dela está dizendo, ela vai dizer que é correr como um atleta corre com muito esforço. Então o que isso mostra? Que é o pai que queria que o filho voltasse. O pai estava esperando que ele voltasse. Ou melhor, o pai sabia que o filho iria voltar. Então eu quero dizer para você, o pai sabia que você estaria aqui nesse tempo, nesses dias. E ele que está correndo em direção de você. E é isso que o pai corre. E ele abraça e beija o filho. Essa palavra abraçar aqui, o original do grego quer dizer cair em cima. Então você imagina a cena. Não foi um abraço. Não, o pai veio e se jogou no pescoço do filho. E ele diz que o beijou e depois o beijou de novo. A segunda palavra beijou, que diz que beijou muito. Beijou. Tá, mas só um pouquinho, onde é que estava esse filho? Trabalhando lá nos porcos. Eu sei que você acha em algum momento que Deus ama você quando você está certinho, quando você faz tudo certo. Não. Ele sempre amou você, mas quando agora você pisou, você direcionou o seu passo em direção a Ele, é Ele que vai em direção de você, e quando você vai tentar falar, pai, é que eu pequei, Ele já se joga em cima de você, se abraça no seu pescoço e rola com você no chão, enchendo você de beijo, dizendo: meu filho, é eu que estava aí esperando você, é eu que estava aí esperando esse dia. Pai, mas eu errei muito, eu vivi independente. Não, o importa é que você estava morto e agora você está vivo. O que importa é que eu tenho para entregar para você. E aí o pai já começa a restituir, o pai já começa a liberar provisão sobre ele. E a palavra diz que o pai, ele já pede para os empregados: pode trazer uma roupa para ele. Traz uma roupa nova para ele. E essa roupa aponta para a posição que esse filho recebe. A palavra diz que eu e você, hoje nós estamos em Cristo, diz que nós estamos revestidos de Cristo. Então ali o filho é justificado, ali o filho é aceito e o pai veste ele.
Nós vemos Deus sinalizando isso lá no Éden, irmãos, quando Adão e Eva, eles pecam. A palavra diz que eles estavam nus e não tinham vergonha, mas quando eles pecaram, eles ficavam com vergonha. Aí quando Deus aparece e diz: Adão, onde tu estás? A palavra diz que Deus, ele pega um animal, mata esse animal e faz roupas e cobre Adão e Eva, antes de qualquer coisa. E ali já apontava para o sacrifício do cordeiro. Se tinha uma roupa de pele de animal, ok, então quer dizer que um animal foi morto, e eu creio que esse animal foi o cordeiro. O cordeiro foi morto e Adão e Eva foram vestidos do cordeiro, que é Cristo Jesus. Não importa o seu erro, não importa a sua falha, não importa o seu pecado, quando você chega diante do Pai, Ele veste você de Cristo. E nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Eu e você, como diz Paulo em Efésios, nós estávamos mortos nos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida, Ele nos revestiu de Cristo. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Preste atenção, nenhuma obra que você cometeu, que você fez, é maior que a obra consumada do Calvário. Nenhuma obra humana é maior que a obra divina. E o Pai veste esse filho. Só que não termina aí, a história diz que ele agora colocou um anel. Ele pediu um anel e colocou o anel no dedo do filho. E esse anel, ele simboliza a autoridade. Como nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que o receberam, foi-lhes dado a autoridade de serem filhos de Deus. Há uma autoridade em ser filho. A autoridade do céu. Você é filho de Deus. Você é revestido de Cristo. E aí o terceiro. A palavra diz então que ele pega umas sandálias e coloca as sandálias no pé dele. Porque esse filho estava descalço. E você sabe, né? Você já viu isso na história. Talvez nunca notou. Mas quem anda descalço é escravo. Filho não anda descalço. Então ele está dizendo, tu não é mais escravo. Agora tu é filho. Você não é escravo nem do medo, nem de qualquer outra coisa. Você é filho amado de Deus. Você é revestido de Cristo, tem um anel de filho no seu dedo e as sandálias do filho. Você é filho, você não é escravo. Pastor, mas como assim? Então eu só recebi, quem é que pagou essa conta? Eu fiz tudo errado. Algumas coisas eu fiz certa, mas até o que você fez certo era errado. Quem pagou essa conta? Eu só recebi, então, quem é que pagou? Alguém pagou. E o texto diz que o pai diz, mata o novilho cevado. Esse novilho aqui, ele está apontando para Cristo. O mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Nós não somos aceitos por nós somos aceitos por causa de Cristo. A graça é para mim e para você. Para o pai custou o filho, e para o filho custou a vida. É Ele que pagou a conta. Foi o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário que nos faz ser aceitos por Deus. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que faz-nos ser filhos amados de Deus. É por causa de Cristo que o Pai vai em nossa direção. É por causa de Cristo que o Pai derrama da sua graça e bondade sobre nós. É porque Cristo, Deus se fez homem em Cristo, e Ele nos resgatou, Ele nos buscou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou, Ele que nos escolheu, e agora nós somos filhos. O Cordeiro foi morto. Eu sei que muitas pessoas pregam por aí, não, mas esse negócio de só graça, esse negócio de só dar, eles vão lá e falam,
Vão lá naquela igreja, das paredes escuras, que ele só diz o que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Não, eu não vou dizer o que Deus vai dar para você. Eu vou dizer o que Ele já deu para você. Em Cristo Jesus, todas as coisas em Cristo. Pastor, mas eu não tenho que fazer nada. Cristo já fez. Se você acha que Cristo fez não foi suficiente, então faça. Pastor, mas aí, cadê a santidade? Cadê a disciplina? Cadê o preço a ser pago? Cadê agora o suar sangue para ser aceito por Deus? Não. Para ser aceito por Deus é o sangue de Cristo. Depois de você ser aceito por Deus por causa de Cristo, vai ter o preço a pagar. O preço a pagar é para cumprir o propósito. Ok? O preço a pagar é para cumprir o propósito, mas não para ser aceito por Deus. Tem muitas pessoas que até hoje, talvez era a sua situação, elas querem pagar um preço para ser aceito, elas querem pagar o preço para se tornar filho, elas querem pagar o preço para receber a provisão, para ser aceito na casa, elas querem pagar o preço para aplacar a ira de Deus, para os pecados serem perdoados. Não, irmãos, isso é graça. Favor imerecido, não há o que nós venhamos a fazer para ser aceito por Deus, é crer em Cristo Jesus. Mas assim é muito fácil? Sim, nunca foi para ser difícil. A pregação da lei, ela afasta o pecador de Deus. E se nós voltarmos aqui, lá no início do capítulo 15, Jesus conta essas 3 histórias, ele não conta separados, ele conta as 3 histórias juntas. E a palavra diz que os pecadores, eles eram atraídos pela mensagem de Jesus. Mas Jesus falava para os pecadores, para os publicanos, os pecadores. Mas havia também ali os fariseus e os escribas que estavam ali. Então Jesus, ele está pregando para os pecadores, mas Jesus está pregando também para os fariseus, para os religiosos. Irmãos, e o que é mais impactante ainda, é que Deus, Ele quer salvar todos. Mesmo o pior dos religiosos, Ele sempre quer salvar. Porque depois aqui da história do filho mais novo que vai e é restituído, e ele faz um churrasco, só a picanha e maminha do novilho, aleluia, irmãos. Terminou o nosso jejum, agora está liberado, amém? Ele conta um pouco da história do outro filho, o mais velho. O filho mais velho, quando ele vê que o filho está ali, há um banquete ali, acontecendo, uma festa acontecendo. A palavra diz que o filho mais velho vem vindo do trabalho. Ele vem vindo do trabalho e ele vê aquele movimento, mas o que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? Aí chamou o empregado, tá aí o que está acontecendo? Ele diz, não, o teu irmão, lembra? Aquele que foi embora com dinheiro, voltou. E o teu pai mandou matar um novilho cevado e tá aquela churrascada, aleluia. Aí ele disse, não, mas isso aí não pode, eu não vou participar desse negócio. Aí o pai vai lá. Filho, vem, entra aqui. Ele disse, não, né, pai? Não, eu sempre estive aqui com o Senhor. Eu sempre fiz tudo certinho. Eu me comportei bem, sempre trabalhei como um escravo aqui. Trabalhei como um empregado do Senhor. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito, que seja, que a carne é um pouco mais dura, para fazer o churrasco. Agora tem esse aí, esse seu filho que gastou todo o dinheiro com prostituta. O Senhor vai lá e mata o novilho para fazer uma festa para ele. Eu não vou participar disso aí. Ele diz, filho, tu sempre esteve aqui comigo. O que é meu é teu, entra para cá, vamos desfrutar junto. Mas nós precisávamos fazer isso porque ele estava morto e agora ele está vivo. E para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando para os fariseus, para os religiosos. Jesus está dizendo para eles, é para você ser salvo também. É para você ser salvo também, irmãos. Deus quer salvar todos. Nem todos serão salvos, mas Ele quer salvar todos.
Preste atenção, você vai começar a ver algumas coisas extraordinárias acontecer. Você vai ver pessoas que você vai olhar ela e vai dizer, quem? Esse aí? Não, esse aí não. Esse aí eu achei que nem Jesus dava jeito. Você vai olhar, tá, mas esse aí que fazia, acontecia, pintava e bordava. Esse foi escolhido por Deus. É esse que ele escolheu, é esse que ele chamou. Mas esse nós tentamos de tudo que é jeito, nós convidamos, fizemos tudo. Mas não, chegou o dia que o pai disse, agora vem, eu amo você. Você vai ver pessoas sendo salvas como você nunca viu antes. Você vai ver jovens sendo salvos como você nunca viu antes. Nós iremos ver um mover de salvação nesse litoral como nunca visto antes. Por quê? Porque o Pai decidiu expressar o seu amor. Porque o Pai decidiu salvar. Mas esse filho não entra. O que ele está dizendo? Eu mereço ser salvo, mas ele não merece. E hoje eu tenho um convite para fazer para você. 2 convites. 3. Não, vários convites. Eu tenho um convite para você escolher qual filho você vai ser. Você vai ser o filho mais novo, que vai aceitar a graça, o favor de Deus, que não vai olhar para aquilo que você fez, você vai olhar para aquilo que Ele fez por você. Você vai ser o filho mais novo, ou você vai ser o filho mais velho, que vai olhar para aquilo que o pai fez e não vai desfrutar disso. Porque a sua decisão hoje, ela vai ter uma implicação. Uma implicação. Se você for esse filho mais velho, que não vai desfrutar do amor do pai, você vai olhar para aquelas pessoas que o pai está salvando, e você vai dizer, mas esse que fez e aconteceu está sendo salvo? E eu? Mas ele está sendo abençoado, e eu não estou sendo abençoado? Essa é uma implicação daquele que estiver na posição desse filho mais velho. Ele não vai olhar com olhos de amor, com olhos de misericórdia para ninguém. Ele vai olhar com olhos de julgamento, de acusação. Mas o filho mais novo, pensa comigo agora. O filho mais novo, quando ele passa pela experiência que ele passou, a ponto dele saber que não merecia, e de fato ele foi salvo sem merecer, mas ainda assim o pai ama ele, ainda assim o pai derrama do seu favor sobre ele. Como você acha que esse filho mais novo vai olhar para o pecador agora? Com acusação e com julgamento? Ou você acha que ele vai olhar com olhos de graça e dizer, meu Deus, o que o pai fez comigo, se o pai me salvou, esse aí ele vai salvar, vem para cá, vem aqui que o pai tem provisão para ti também, vem aqui para casa, porque eu fiz e aconteci, ele me salvou, liberou graça sobre mim, tem para você também. A nossa posição aqui vai definir o que Deus vai fazer através de nós, irmãos. Ou a sua vida vai ser uma inspiração do amor e da graça de Deus, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, como Deus é bom, olha o favor de Deus na vida daquela pessoa, e ela será atraída por aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Ou a pessoa vai olhar para você e vai dizer, cara, esse Deus eu não quero. Aqui está a posição que Deus está colocando diante de mim e de você. Percebe que esse aqui, do filho mais novo, não tem esforço nenhum, é só receber a graça e o favor de Deus. Quando você se coloca numa posição, presta aqui atenção, quando você coloca na posição de necessidade,
quando você coloca na posição daquele que necessita, que carece eternamente da graça e do favor de Deus, que se coloca numa posição dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu sei que tem provisão para mim. Quando você se coloca nessa posição, essa posição atrai a graça e o favor de Deus, atrai a bondade de Deus. Não é porque você faz, é porque você crê, irmãos. É porque você crê. Senhor, pastor, eu queria que Deus me abençoasse mais. Permaneça aqui nessa posição. Permaneça na posição de necessidade da graça. Permaneça na posição de necessidade da graça. Senhor, eu necessito de Ti, da Tua graça e do Teu favor. Pastor, mas eu já fui salvo? Sim. Ok, você foi salvo da condenação do inferno, talvez. Se você já creu em Cristo. Se você não crê em Cristo, nessa noite é o seu dia de receber no seu coração. Pastor, eu já recebi Cristo na minha vida. Já recebi, eu sou filho amado de Deus, sim, mas Ele quer salvar você dos seus desafios, das suas situações, de toda a crise que você vai enfrentar para cumprir o propósito dEle. Ele não é somente para salvar você e agora se vira, não. Ele quer um relacionamento diário com você. Ele quer suprir a sua necessidade todos os dias. E eu quero dizer que essa provisão é ilimitada. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Mas essa posição aqui nos impede de desfrutar da graça, desfrutar do favor, e ainda assim impede de outras pessoas serem alcançadas por Ele, através da minha vida. Quero declarar sobre você hoje: você foi escolhido como um canal do céu aqui na terra. Deus escolheu você, o seu casamento, a sua casa, para a graça dele manifestar. Deus escolheu você para que centenas, milhares de pessoas sejam tocadas através da sua vida. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Não é você fazer, é Ele fazer em você. É Ele fazer em você. Essa é a graça de Deus, essa é a bondade de Deus. Não é o que eu faço, é o que Ele fez, é o que Ele faz. Quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: isso aqui é a graça de Deus, isso aqui é favor de Deus, isso aqui é bondade de Deus. Vou perguntar para você: como é que você fez? Não, eu não fiz, foi Ele. Tá, mas antes a sua vida era assim. Pois é, mas um dia Ele me chamou, um dia Ele me atraiu, um dia Ele olhou para mim com olhos de amor, e aquele olhar me atraiu. E a graça de Deus vai manifestar na sua vida. Você não deve viver carregando peso. Você não deve viver acusado e condenado. Tem um bom Pai. É um Pai que ama você. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, irmãos. O que as pessoas precisam é saber do amor de Deus, saber da graça de Deus. Elas precisam saber que está perdoado os pecados dela. Elas precisam saber que Cristo já morreu e ressuscitou na cruz. Elas não precisam saber o que elas têm que fazer para ser aceito. Elas não precisam saber que elas têm que cumprir algum tipo de regra de lei. Não, elas precisam saber que Deus ama ela, que Deus tem um propósito na vida dela, que ela é preciosa para Deus, ela é escolhida para Deus. Deus tem bons pensamentos ao respeito dela. A mensagem da graça, a mensagem da salvação é essa: Deus se fez homem e enviou o seu Filho, e o Filho, Ele nos resgatou, Ele se fez semelhante aos homens, e como homem Ele sofreu, foi humilhado, e morreu na cruz do Calvário, e na cruz os nossos pecados foram perdoados. Na cruz o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso que nós somos aceitos por Deus, por isso que os nossos pecados são perdoados, é por isso que não há mais condenação e acusação sobre a sua vida, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. As pessoas vivem hoje condenadas e acusadas, com peso sobre elas, então elas ficam tentando ser agradáveis, elas ficam tentando conquistar alguma coisa, elas ficam tentando ser aceitas por Deus. Irmãos, quando você crê que é aceito por Deus, você entra numa liberdade de vida,
Você vive no descanso daquilo que Ele fez por você.